Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o porquê é tão difícil mudar comportamentos. Então eu vou me utilizar de alguns exemplos da nossa vida real para que a gente possa compreender as razões disso. Vamos pensar numa pessoa que tem o seu interesse despertado para aprender a dirigir. O primeiro passo que ela vai precisar saber, ou que ela vai naturalmente fazer, melhor dizendo, é observar. Então ela vai ficar olhando lá no banco de trás ou no banco do passageiro como que uma pessoa liga o carro, como que ela engata uma marcha, como que ela faz para movimentar o veículo, como que ela evolui durante a sua direção na avenida, na estrada, em um terreno de aclive ou declive, uma série de informações. Tudo isso leva muito tempo e leva também a um gasto energético muito grande para assimilar a sequência das informações. Isso é muito importante você compreender. A assimilação das informações, o processo de aprendizagem, tem um custo energético muito alto para o cérebro. Depois que essa parte da observação foi feita, você tem um conhecimento empírico, um conhecimento de observação sobre aquilo. Quando a pessoa completa os seus 18 anos de idade, ou depois disso a qualquer tempo, ela se matricula em um centro de formação de condutores e vai ser exposta a um conjunto de conhecimentos teóricos sobre sinalização, legislação, direção defensiva, primeiros socorros e uma série de outras informações que ampliarão aquele conhecimento que ela tinha a respeito do que é dirigir e a responsabilidade de dirigir. Passado por essa fase, então é chegado o momento de fazer as aulas práticas. E aí ela vai precisar transformar todo aquele conhecimento teórico em conhecimento prático, ou seja, ela vai precisar desenvolver as habilidades para fazer aquilo que estava no campo mental acontecer na vida real. E isso exige tempo. Além disso, também existe a emoção que vai se fazer presente quando você se expor à realidade prática da coisa. O risco real de o carro morrer, de você se colocar ou colocar outras pessoas em risco acontece. O risco de haver uma colisão também acontece, e todas essas emoções são percebidas e sentidas. E cada pessoa vai assimilar, vai perceber, vai interpretar essa experiência como sendo uma experiência positiva, neutra ou negativa. Mas ela vai precisar passar por esse processo obrigatoriamente. Outro exemplo seria o da natação. A pessoa também vai observar como é que se faz, o professor vai dar o exemplo prático, então ela está observando o professor, ensinando qual é a movimentação que deve ser feita, ela tem o conhecimento da observação, ele vai dar a teoria, e aí na hora que você sair do seu ambiente, da sua condição de observador e ir para a prática, aí você vai sair do seu ambiente aéreo para o ambiente aquático e a emoção vai se apresentar novamente em razão do quê? Do risco. O risco de afogamento. Né? Se você vai praticar algum esporte, você vai ter o seu primeiro momento também de observação, você vai aprender teoricamente quais são as regras do jogo, e aí você vai ter que se expor à prática e ainda não tem habilidade para conseguir jogar bem aquele esporte. E aí você vai ter que passar por um tempo de experiência, desenvolver a habilidade, e junto com o desenvolvimento dessas habilidades, com a experiência, você vai acumulando
conhecimentos que vão fazendo você saber na prática o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que dá errado, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências para que você possa desenvolver a melhor performance. Então, todo esse processo ele demanda um nível de energia muito alto para o cérebro, e esse processo todo ele é chamado de um processo de assimilação. Uma vez que você já domina todas essas coisas, aí você acomoda todo esse conhecimento dentro de você com um gasto energético muito pequeno. Então, perceba que a assimilação é um processo de médio a longo prazo, que exige um gasto energético muito forte, exige determinação, exige disciplina, exige persistência para que você consiga chegar em um nível onde todo esse processo foi acomodado dentro de você e que você o tem com um baixo gasto energético. E aí o seu cérebro está treinado. Veja bem, vamos fazer agora que você entendeu o processo de assimilação e acomodação. Vamos trazer isso para as experiências no day trade. Você pode ter começado o day trade muito cedo. Tem pessoas até que operam o day trade sendo menores de idade. Tem pessoas que operam tão logo quando fazem 18 anos de idade. Tem pessoas que vão começar o day trade com 60, 70. Independente de que idade for, você já registrou em seu cérebro, já passou por um processo de assimilação, muitas coisas relacionadas ao que deve ser feito para se ganhar dinheiro. Cada um de vocês, e eu inclusive, interpreta o significado do dinheiro de maneiras diferentes. Tem gente que não se importa, tem gente que não consegue viver ou se reconhecer se não tiver dinheiro, entende? Então essas questões todas elas precisam ser questionadas por você mesmo, precisam ser avaliadas, porque muitas vezes o processo de assimilação pode nos fazer interpretar o mercado financeiro de uma maneira negativa. Você ganhar dinheiro de uma maneira negativa porque de repente você não quer se parecer com quem você conheceu ou teve alguma experiência negativa porque essa pessoa teve um comportamento ruim por conta de uma posição social ou por conta do dinheiro que ela tinha. Então todo esse processo precisa ser trabalhado emocionalmente antes mesmo que você comece a operar. Depois você precisa conseguir observar tudo o que envolve o mercado financeiro. Tudo é bem difícil, mas você precisa ter uma base muito bem feita para que você consiga compreender a movimentação dos preços do ativo que você vai operar. Tá? O comportamento do dólar é diferente do comportamento do mini índice. A forma como eles se movimentam, os horários em que eles se movimentam, o que influencia o deslocamento e a volatilidade são coisas diferentes. Você sabe responder a todas essas perguntas? Então isso é o conhecimento teórico que você precisa compreender. Se você está no início do day trade, provavelmente você é incentivado a acumular horas de tela no simulador. Se você ouviu isso, faça o máximo para que você destrua essa mensagem de dentro do seu corpo. É a pior coisa que você pode fazer. E por quê? Porque, querendo ou não, a maioria de nós já jogou videogame na vida. E o cérebro registrou as informações do videogame.
Dentre elas é o que? Quando você consegue ganhar o jogo, existe lá uma celebração virtual e você até fica feliz porque você conseguiu fazer. E quando você perde, você simplesmente reinicia o jogo e tenta novamente. Você não tem um custo financeiro porque você perdeu o jogo. Você pode ter um custo emocional, pode ter ficado triste, pode ter ficado chateado, bravo, mas passado esse momento de raiva, você vai lá, tenta de novo até que você consiga desenvolver habilidade suficiente para poder ganhar o jogo. Entende? E no mercado financeiro, hoje, ele também está diante de uma tela. Ou seja, o seu cérebro vai buscar a primeira referência que ele tem. Para o seu cérebro, você está diante de um videogame. E qual é o significado registrado na memória das pessoas? Se perder, começa de novo. Olha que beleza! Só que no mercado financeiro, quando você perde dinheiro de verdade. E quando ganha, ganha de verdade também. Né? Ah, então é exatamente por isso que eu uso o simulador, porque eu não quero arriscar o meu dinheiro. Sim, mas o que vai acontecer é que você vai reforçar a informação do videogame. No mercado no financeiro, com o simulador, se você zerar a sua conta, você ativa ela de novo e tenta de novo. Entende? Porque ali não está em jogo uma das principais variáveis emocionais, né? Que faz os traders serem bem ou mal sucedidos. São as próprias emoções. Né? Quando você perde no mercado financeiro no simulador, não existe o prejuízo financeiro. Então você pode se entreter, você pode se acostumar, você vai ter a maior tranquilidade do mundo para recomeçar quantas vezes você quiser. E você não se dá conta que você está treinando o seu cérebro para perder. Então precisa fazer um detox disso com urgência. Se você está acostumado com o simulador, pare já. Se você não começou ainda, ótimo. Mas Marcelo, para que vai servir o simulador? Para configurar a sua tela, para você configurar a sua estratégia oco, para você saber como você executa uma ordem de compra limite ou a mercado, venda limite ou a mercado. Para como você coloca os seus indicadores, as suas médias móveis, como você faz as suas marcações. É apenas para isso. E depois que você dominou essa parte, abandone o simulador. Não opere no simulador. Você vai começar a fazer operações mentais. Você vai desconectar do seu registro neurológico, mnemônico, da memória, né, aquela ideia do videogame, e você vai começar a fazer anotações em uma planilha ou em um caderno sobre o preço, o dia e o horário em que você deu entrada numa operação, o tamanho do seu alvo, o tamanho do seu stop, e vai registrar o que é que aconteceu, se você ganhou ou se você perdeu. E você vai ter que fazer isso inúmeras vezes. Ah, existe um tempo certo? Não, cada pessoa funciona de um jeito diferente. Você vai precisar se perceber se você está realmente pronto ou preparado. Agora, a recomendação que eu dou é que você tenha pelo menos aí um registro de 100 operações mentais e que você tenha um número de acertos, né, de alvos alcançados maior do que o número de stops alcançados. E quando você se sentir pronto, aí sim você vai começar com apenas um contrato, mas não vai pensar no resultado financeiro. Você vai pensar no processo que você precisou executar para conseguir atingir o seu alvo. Ou seja, você vai ter que se conectar com uma forma diferente
do que provavelmente você já ouviu até agora sobre treino e prática no day trade. Quando você começar com um contrato a fazer as suas operações, eu recomendo que você comece muito devagar, fazendo apenas uma operação no dia. Independente se ela der alvo ou se ela der stop. E você vai registrando essas operações da mesma forma, com o objetivo de conseguir acertar mais do que perder, sem pensar no financeiro. E o tempo vai fazendo com que você se acostume com esse novo ambiente, o tempo vai fazendo com que você desenvolva habilidades, o tempo vai fazer com que você consiga acomodar as emoções que vão tirar a sua tranquilidade para tomar uma decisão acertada. E aí sim, depois que você conseguir ter essa consistência, e não é consistência de resultado, mas é uma consistência de autocontrole emocional, aí sim você poderá progredir e acelerar um pouquinho mais nas suas operações. Entendemos então que o processo de assimilação é de médio a longo prazo e exige um alto custo energético para que você consiga de fato aprender a teoria e a prática. De acordo com que você vai executando a sua prática, você vai se tranquilizando, vai tendo mais controle emocional, equilíbrio emocional diante das adversidades. E aí, quando você ficar mais confortável, você terá esse processo acomodado dentro de você e poderá repeti-lo como um processo de curto prazo e de baixo custo energético. Esse é o processo para que você possa se desenvolver no day trade. Se você está começando agora, já comece fazendo isso. Se você já está operando aí há algum tempo, pare e comece a se desconectar com a forma como você estava fazendo as suas operações, como você estava se percebendo, e comece a se conectar com essa nova maneira que eu estou te falando. Aqui no canal existe uma playlist de Mindset que eu recomendo que você assista com papel e caneta na mão, para que ela possa te ajudar a você reconectar, ou melhor, se conectar com uma forma de perceber o mercado financeiro e se perceber nele de uma forma mais adequada, de uma forma mais assertiva. Existem as entrevistas que estão aí, e todo esse conteúdo, sem sombra de dúvidas, são estimulantes para que você abandone os seus vícios e os seus erros que acabam se repetindo. Quantas vezes você já não se pegou falando, poxa, mas eu sabia disso e mesmo assim eu repeti o erro? Por que que isso aconteceu? Porque você treinou o seu cérebro a perder. Então você precisa treinar o seu cérebro agora a ganhar. E aí você precisa alimentar ele com conteúdo importante para que você possa fazer essa virada de chave. Assistir aos vídeos é importante, anotar ao que se aprende nos vídeos é mais importante ainda, e também se conectar com todas as possibilidades que você tem para poder mudar a sua mentalidade. Os livros estão aí. Existem audiobooks que estão aí disponíveis no YouTube de forma gratuita. Eu vou deixar um link aqui também para vocês poderem ouvir. Vou deixar o link do meu livro também, que está disponível para vocês, que é um livro voltado para iniciantes e para aqueles traders que já estão há algum tempo no mercado e ainda não estão tendo seus resultados positivos. Tá? E eu espero que você tenha curtido esse vídeo, deixe o seu joinha aí, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!